No vídeo semana passada eu expliquei sobre oração, sobre como que a gente deve orar, o que é a oração. E também disse que a oração serve também para confessar nossos pecados, porque em 1 João 1,9 fala para a gente confessar nossos pecados a Deus. Então por que não trazer um vídeo falando sobre o que é o pecado, quais são as consequências do pecado e por que é visto como algo ruim aos olhos de Deus? Deixando bem claro que o pecado, ele destroça, ele destrói, ele nos mata, ele realmente nos corrompe. Algo que deveria ser bom se tornou algo ruim. Além do pecado nos matar, além do pecado nos prejudicar, nos distancia muito de Deus, dos planos, dos propósitos, do amor dele. Porque o próprio pecado é a infidelidade, é a falta de amor, é a frieza. Já Deus é amor, é fidelidade, é alegria, é mansidão, domínio próprio. Cara, tudo de bom. E o bagulho chato do pecado é que a gente não vive mais como éramos pra viver. Quando Deus criou toda a humanidade, o mundo, enfim. E ele disse que ficou bom. Deus, ele projetou algo muito lindo. Só que veio o pecado, veio a ganância, veio o ego do homem. E por causa do pecado, as coisas não são como deveriam ser. Então é por isso que veio Jesus, é por isso que Jesus morreu naquela cruz. É Deus restaurando algo que foi arruinado. O resumão do que o que é pecado é simplesmente você desobedecer a Deus. É desobedecer a palavra. E é interessante que todos os pecados que Deus fala para não fazer são pecados como ganância, ego, orgulho, né? Pecados como mentira, como algo que também vai prejudicar o próximo, não só a gente, mas também prejudica o próximo, como assassinato, enfim. Então, tecnicamente, tudo que é pecado é tudo que é imperfeito. Paulo, ele fala que a gente é por natureza, mano, vacilão, tá ligado? E o caráter de Cristo é perfeito. Então, tudo que é contrário à lei moral de Deus é contrário ao caráter de Cristo. Mano, olha que insano, tá ligado? É muito doido isso. Então, tipo assim, Deus odeia o pecado porque simplesmente se contraria o que ele é. Profundo, né? Então, pelo pecado ser contrário à vontade de Deus, a gente não deveria culpar ele pela existência do pecado. Porque, cara, Deus é bom pra caraca. Brother, as obras de Deus são perfeitas e todos seus caminhos são justos. Deus é Deus. E ele não comete erros, ele não comete falhas, ele é o contrário das falhas, ele é a perfeição. É impossível pra Deus fazer o que é errado, sabe? Porque Deus não pode ser corrompido. Cara, Deus é perfeito. Porém, a palavra também diz que Deus, ele faz todas as coisas conforme as suas vontades. Então, parece de alguma forma que Deus ordenou que o pecado viesse ao mundo. Não faço a mínima ideia como, mas enfim. Deus permitiu que voluntariamente as pessoas pecassem. Mas Deus não foi o culpado disso. Foi a gente próprio, mano. Aí cada dia, nós nasceu, pronto, pecador, tá ligado? Nós tá no ventre da nossa mãe, pecador também. E todos os dias nós peca, nós vacila com Deus e não existe alguém que seja perfeito. Então, mano, é a gente que é o vacilão do rolê todo e não Deus. Deus não faria nada que viesse ser contrário a ele. Uma árvore de maçã não dá um fruto de cenoura, tá ligado? Então eu não vou me aprofundar muito nisso, porque é uma coisa muito teológica e de fato, ninguém sabe o verdadeiro sentido. Então não faz sentido discutir. Porque a gente tem que reconhecer que a gente não sabe de tudo. Logo, não faz sentido debates e discussões, e enfim. A questão básica aqui é que de alguma forma o pecado veio. Ponto. Sabemos que o pecado se originou no diabo e em seus demônios. E depois foi em Adão e Eva. E foi a partir deles, de Adão e Eva, que também se originou na humanidade. É muito doido porque, tipo, Deus, ele dá oportunidade, sabe? Tipo, cara, tá aqui, ó. Uma maçã que eu te dei e uma maçã envenenada que outro cara te deu. Qual maçã tu vai escolher? A de Deus? Não. Nós vai na maçã envenenada, vou lá. Foi basicamente isso que Deus fez, sabe, com Adão e Eva. Cara, Deus, ele brotou várias árvores lá, sabe, tipo, não sei, vamos dar sei lá, 1 trilhão de árvores lá, tá ligado? 1 milhão de árvores. E uma árvore só, que não era pra comer. E os caras vão o quê? Comer a árvore, que não era pra comer. Entre várias. Ô, misericórdia, nós vacilando mesmo. Então, brother, quando Adão e Eva comeram do fruto, não foi Deus que obrigou eles a comer, nem Satanás. Na verdade, Deus aconselhou, não coma. E Satanás só o quê? Só tentou, tá ligado? Mas a decisão era deles. E é a partir desse pecado de Adão e Eva que a gente herdou, né, essa natureza pecaminosa. Uma das passagens que Paulo fala que eu amo de verdade, que ele diz que sei que nada de bom há em mim.
Tirando o Espírito Santo, né? Meu Deus. O nosso coração é enganoso, mano. E a gente é pecador desde o nosso nascimento, mano. E além também de chutar nossa mãe na barriga, tá ligado? Tá violentando nossa mãe, tá ligado? Então a gente erra o caminho desde que a gente nasce. A gente é vacilão desde aquele momento, tá ligado? Então, brother, a gente é literalmente incapaz de fazer algo que venha agradar a Deus. Embora que algumas pessoas pensem que, aquele ali doou, sei lá, uma cesta básica pra pessoas que são famintas, ou aquele cara ali ajudou a velhinha a atravessar a rua, sabe? Cara, isso pra Deus é trapo. É trapo imundo, sujo, que não serve pra nada. A gente é literalmente 100% vacilões. E não somos merecedores da face do amor de Cristo. Sei que pode ser um pouco injusto, sabe, nos olhos humanos, que Deus, cai de um homem só, não, tudo errou também. Mas, cara, a gente a cada dia acorda, a gente tem uma oportunidade de não errar. Mas mesmo assim erra. Mesmo que a gente busque, sabe, eu tô buscando por causa de Cristo, por causa da graça. Eu busco todos os dias melhorar, sabe. Mas mesmo assim eu peco porque, mano, eu sou vacilão pra caraca, mano. Então, Deus, ele tem a tendência de tratar organicamente completa a humanidade. Assim como Adão veio e juntou todo mundo como vacilões, Cristo veio e juntou todo mundo como justificados. E mesmo que a gente falha, mano, que esses negócios de pecado não tem nada a ver. Todos os dias, se você for ler a Bíblia, não existe um cara, um brother, que não erre. E o mais top é que a nossa desobediência individual pode se tornar justa pela obediência de outro. Isso é, Cristo. E o nosso pecado pode ser removido, justificado, perdoado pela perfeição, pela fidelidade de outro. Isto é, Cristo, mano. E por meio de Cristo, Deus nos oferece perdão, justificação. E não é algo, tipo, nada a ver, sabe? Nada a ver com nada. Mas é literalmente, Deus nos oferece, não a mão, mas o coração dele. Deus nos oferece, não dinheiro, mas Ele próprio. Deus nos oferece a sua amizade, Deus nos oferece o seu amor, Deus nos oferece a sua compaixão. E não por causa que a gente é justo em relação à atitude, em relação a obras, eu sou bom porque eu ajudo o mendigo. Não, mano. A gente é justo porque simplesmente Deus nos justificou. Não por obras, mas pela nossa fé nele, pela nossa confiança. Então somos perdoados porque a morte de Cristo, a morte do próprio Deus de ressurreição, nos justificou, nos perdoou e nos deu um lar, que é Ele próprio. Meu bom, Cristo morreu por nossos pecados. É só você se arrepender e confessar seus pecados e seguir em frente em uma busca sem cessar de uma mudança a cada dia, diária, para ser semelhante a Jesus, para a glória dele e por amor, a partir da graça. O pecado, ele atinge nossa comunhão, nossa permanência com o Senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os pecados, cara, porque não é só uma desobediência, é literalmente o afastamento do próprio Deus no seu coração. Entre todas as prioridades, a maior prioridade é a permanência do você em Cristo. E não importa se Deus vai ter que disciplinar. Cara, que a gente venha sofrer dor por causa de Deus. O que importa é que a gente esteja em Cristo Jesus. Porque Deus, ele vai disciplinar sim, porque Ele ama a gente. E a gente tem que entender que sim, todo cristão peca, todo cristão é vacilão. Mas existe um limite, porque a gente peca, mas se arrepende. Mas existem outras pessoas que pecam, mas eles continuam nessa permanência no pecado e não se arrependem. Um cristão de verdade é um cristão que mesmo com os seus defeitos, a gente busca melhorar e ser semelhante a Deus a cada dia. Mas é uma pessoa que tá nem aí pra Deus, é uma pessoa que peca e não se arrepende, não procura melhorar para se aproximar de Deus, entende? Porque a palavra mesmo fala que todo aquele que é participante, todo aquele que é de Deus, não pratica o pecado. Então, quando pecamos, temos que honestamente, sabe, humildemente, chegar em Deus e falar: Deus, eu pequei, agora, por favor, me perdoe e me ajude a prosseguir no alvo, que é Cristo. Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, corremos para o alvo. Essa corrida tem que permanecer o foco em Cristo e prosseguir sem cessar até que o noivo venha. Tamo junto.